Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, certo? Vamos agora vamos continuar a unidade 2. Vimos na aula passada o tema 1, hoje iremos ver o tema 2, que está relacionado, né? Ambos são sobre energias térmicas. O segundo tema fala o seguinte, o calor e sua propagação. Bem, na introdução, o domínio do fogo foi um grande passo na história da humanidade. Além de iluminar as cavernas e ajudar a proteger os hominídeos, o fogo possibilitou a produção de calor fundamental para a sobrevivência em climas frios, além da preparação de alimentos e a produção de utensílios, inicialmente de cerâmica, mais tarde de metal. Bem, pessoal, a relação do ser humano com a questão do calor, ela é bem antiga, né? É uma questão hoje em dia até de sobrevivência, porque a gente não vai comer carne crua, por exemplo, né? Vai fazer mal para a gente, assim como outros alimentos também. Então, ele traz para a gente duas indagações aí, Como você acha que o calor do fogo chega até as pessoas se elas não encostam nele? Como assim? O que é que ele está perguntando aí? Como é que pode a gente se aquecer perto de uma fogueira se a gente não está tocando na fogueira? Se a gente não toca no fogo ali na chama, né? Como é que ele se propaga? Como é que ele sai daquela chama e vai até a gente? Como é que ele aquece a gente? Certo? A outra indagação, as roupas usadas para proteger de frio esquentam, elas produzem calor, ou seja, a roupa que vocês usam, os agasalhos, o lençol, ele produz calor para te manter quente, sim ou não? Certo? Então essas são as indagações que a gente vai fazer, que a gente vai ser capaz de explicar no decorrer desse tema. Bem, calor. A energia térmica pode ser transferida de um corpo para outro. Quando ela está passando de um corpo ou de um lado para outro, ela recebe o nome de calor. Ou seja, a energia térmica, se ela estiver em movimento, ela deixa de ser energia térmica e a gente vai chamar ela de calor, que é energia em transição. Na linguagem da física, calor é a forma pela qual a energia é transmitida de um corpo ou de um lugar para outro, em função da diferença de temperatura entre eles, certo? Como a gente já viu até anteriormente, com relação ao calor, os objetos que têm uma maior temperatura passam energia para os que têm uma menor temperatura, certo? O que está mais quente passa energia para o que está mais frio, certo? Como o calor também é uma forma de energia, sua unidade de medidas do sistema internacional é o Joule, certo? Contudo, historicamente, a unidade mais utilizada de calor é a caloria, ou também quilocaloria, que equivale a 1000 calorias, certo? Bem, então, nesse tópico em si, nós vamos falar sobre o calor, né? Então, primeiro, o conceito de calor, que é a energia térmica em transição, e outro, calculamos o calor em joule ou quilocaloria, ou caloria, né? Então, vamos lá. Princípios fundamentais da termologia. Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são postos em contato, o sistema formado por eles tende ao equilíbrio. Ou seja, naturalmente ocorre uma transferência de energia térmica entre eles na forma de calor, até que todos os corpos fiquem com a mesma temperatura. Ou seja, nessa imagem aí abaixo, na imagem A, ele mostra um corpo 1 com a temperatura 1 e um corpo 2 com temperatura 2. Então, inicialmente aí, como a gente pode ver pela figura, a temperatura 1 é maior do que a temperatura do corpo 2, certo? Porém, o que está mais quente vai ceder calor, vai ceder energia para o que está mais frio. Até ambos ficarem com a mesma temperatura.
Quando tanto o corpo 1 como o corpo B chegam à mesma temperatura, dizemos que esses corpos estão em equilíbrio térmico, certo? Bem, pessoal, então de que maneira é que essa energia pode fluir de um corpo para o outro? A gente já viu que calor é a passagem de energia de um corpo para outro, certo? E como é que pode ocorrer essa passagem de energia? Qual o canal que ele vai utilizar para fazer essa transferência de energia, né? Bem, esse canal a gente chama de propagação do calor. Quando dois corpos ou dois pontos no espaço estão com temperaturas diferentes, o calor se propaga de um corpo para outro. Essa propagação pode ocorrer de três formas: por condução, convecção ou radiação, certo? Por condução, o calor passa de uma partícula para outra, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Ou seja, a transferência de calor, de energia, né? Vamos falar só de calor, que a gente já sabe que a energia é em movimento. A transferência de calor ela se dá por três formas: condução, convecção e radiação. Na condução, as partículas necessitam entrar em contato uma com a outra, certo? Passando do mais quente para o mais frio. Como assim? Como vocês podem observar aí na panela, uma pessoa consegue segurar na ponta do cabo, mas já no início do cabo não tem como ela segurar. Por quê? Porque o calor aí está sendo passado por condução de molécula para molécula. Ou seja, a ponta do cabo aí, nesse caso, vai estar mais fria do que o início, onde toca na panela, certo? Por quê? Porque o processo de transição de calor entre a panela e o cabo é feito por condução, certo? Outra maneira de transferir calor, outro canal, seria como? Por convecção. O calor proveniente da chama é distribuído pela circulação da água. Como assim por convecção? Dessa maneira, pessoal, a água que está mais quente vai para baixo e a água que está, a água que está aquecida embaixo, ela sobe, porque ela se torna menos densa, certo? E a água que está em cima, ela é mais densa, então ela vai para baixo. O porquê que a água quente é menos densa e a água fria é mais densa, nós vamos entender melhor mais na frente, certo? A outra forma de propagação de calor é por meio da radiação. Essa daí não precisa de nenhum meio material para se propagar, certo? Ela se propaga no espaço. Então vamos lá, ó. Então o primeiro deles aí, ó, o primeiro processo de condução de energia, o primeiro canal para que esse fluxo ocorra é de maneira por condução. A condução só ocorre em meios materiais. A energia térmica é transformada de uma partícula para aquelas que estão à sua volta por meio da colisão entre elas. Por isso, a parte do objeto que está próximo da fonte de calor fica mais quente do que aquele que está mais afastado. Ou seja, a questão da transferência do fluxo de calor, como é que ocorre? É por meio das moléculas. Por exemplo, essa molécula aqui está agitada a uma determinada temperatura, certo? Então ela vai o quê? Se tocar com essa aqui, ó. Então essa aqui tem uma determinada temperatura. Aí uma molécula que está à frente dessa, essa aqui, por estar se movimentando, ó, vai movimentar a outra, certo? E assim sucessivamente. Esse movimento continua, ó. Movimentei outra. Aí a que estiver mais na frente, aí se movimentou a outra. Então, até que a última molécula lá no final seja atingida, certo? Então esse é o processo de condução. Precisa de um meio e a transferência de calor é dada por molécula. Quando a condução térmica classifica os materiais em condutores, aqueles que transmitem facilmente o calor por condução, ou isolantes térmicos. Só um instante, pessoal. Ó, quando a condução térmica classifica-se os materiais em condutores, o que é? Com relação à condução térmica, os materiais podem ser condutores ou isolantes térmicos. Quando são condutores, eles facilitam
essa condução de energia, certo? Essa passagem de energia. Por exemplo, um exemplo de condutor. Quando eu coloco uma colher de ferro ou de alumínio dentro da panela, ela aquece bem rápido, né? Comparado com a colher de madeira, certo? Por quê? Porque a colher de alumínio ela é uma boa condutora de energia, certo? Então rapidamente ela esquenta. Já a panela, a colher de madeira é um mau condutor térmico. Por quê? Ela vai esquentar, mas vai esquentar aos poucos, não tão rápido quanto a colher de alumínio, certo? Então, pessoal, ó, as roupas que são usadas em dias frios são feitas de isolantes térmicos, lã, né, nylon, lona, etc., a fim de minimizar as perdas de calor para o meio externo, já que o nosso corpo está mais quente que o ambiente. Ou seja, quando a gente utiliza uma roupa de frio para se proteger contra o tempo frio, não é que essa roupa ela produza calor, não é isso. Ela simplesmente faz o quê? Ela é um isolante térmico que faz com que o nosso corpo permaneça quente, certo? Para que o nosso corpo não perca temperatura rapidamente para o ambiente. Como é o exemplo aí de um casaco, né? A gente pode utilizar como exemplo. Ó, já as panelas são feitas de metal, um bom condutor térmico. Por que as panelas são feitas de metal? Já exatamente para isso, para que possa cozinhar os alimentos, sendo o oposto das roupas, né, de frio, né, como um casaco de lã. A grandeza física que caracteriza essa propriedade, ser um bom condutor ou um mau condutor, é chamada de condutibilidade térmica do material. Quanto maior o valor da condutibilidade térmica do material, com mais fácil o calor é transmitido por ele. Ou seja, como é que eu vou saber se um determinado material é um bom condutor ou um mau condutor de energia térmica? Se ele deixa o calor ocorrer, esse fluxo, né, de energia de um canto para o outro, por esse índice, como é medido isso, né? Por meio da condutibilidade térmica. Quanto maior for a condutibilidade térmica, mais fácil esse material deixa o calor passar, certo? Ser transferido de um ambiente para outro. Ó, certo? Agora vamos para o próximo tópico. Ó. A gente já viu o que? Condução, bem direitinho. Como é que a condução funciona? A condução de calor, né? Agora nós vamos ver como é que funciona em si a convecção. Assim como a condução, a convecção é uma forma de transmissão do calor que só ocorre em meios materiais, certo? Precisa de um meio para ocorrer. No caso deste tipo de transmissão entre fluidos, líquidos e gases, mais diferentemente do que ocorre na condução. Na convecção, a propagação do calor se dá por meio de movimento do fluido, envolvendo também o movimento de matéria. Como assim? Um resumo mais simples. Ó. Na condução, a passagem de calor de um material por outro acontece por meios sólidos, certo? Por exemplo, uma panela está esquentando o cabo. Aos poucos, o cabo da panela também vai esquentando, né? Então, isso é o que? É um processo de transferência de energia, né? De calor, de propagação de calor por meio de condução. São em meios materiais, certo? Aliás, em meios sólidos. Quando essa transferência de calor ocorre em meios fluidos, que são os gases e líquidos, chamamos esse processo de deslocamento de calor de um lado para o outro de convecção, certo? Convecção, né? Por exemplo, ó, temos aí o primeiro exemplo, convecção do ar na atmosfera. Como é que acontece? O ar quente é menos denso, ele sobe, e o ar frio, que é mais denso, desce, certo? Outro exemplo, convecção da água em uma chaleira. Ó. A água mais quente, a água que está embaixo, por estar em contato com a panela,
onde o fogo está tocando nela, o que é que acontece? Ao esquentar, ela vai para a parte de cima e a água que está fria em cima vai para a parte de baixo. E como é que ocorre isso? Com relação às moléculas. Quando a gente for resolver questões, eu explico melhor na lousa esse conceito de condução, convecção, certo? E radiação, quando a gente for para lousa. Outro exemplo de convecção do ar também ocorre na geladeira, né? Percebam, pessoal, que na geladeira, onde é que fica nas geladeiras mais antigas, né? Onde não há aquela divisão entre o congelador e a geladeira normal. Percebam que o congelador fica na parte de cima. Por que o congelador fica na parte de cima? Porque se ele ficasse na parte de baixo, os materiais de cima iriam o quê? Se estragar, não iria esquentar tanto. Por quê? Quando o ar frio, ele é mais pesado, então ele desce, certo? O ar frio ele é mais pesado, então ele desce. Quando ele desce, ele empurra o ar quente para onde? Para cima, certo? Ou seja, então ele esfria lá em cima, desce, e o ar quente sobe, assim, forma um ciclo de conveção, certo? E se o congelador tivesse embaixo, ele iria o quê? Esfriar o ar que está aqui embaixo e o ar quente iria ficar aqui em cima, certo? Não iria se misturar, não iria haver essa convecção, certo? Pronto, é isso. E por último, a radiação. A radiação é um processo de transferência de calor no qual a energia térmica transita de uma região do espaço para outra por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas de radiação infravermelha. Diferentemente da condução e da convecção, a radiação é uma forma de transmissão de calor que não precisa de meios materiais para ocorrer. Como se dá por onda eletromagnética, ela acontece no vácuo, por meio do vácuo. Por exemplo, pessoal, um exemplo de transferência de calor por meio de radiação. O Sol. Como é que o Sol aquece a Terra? Por meio da radiação solar. Certo? Não precisa de um meio material para que esse calor chegue até a Terra, né? Vou explicar melhor essa questão quando a gente for para a lousa, daqui a pouco. Certo? Devido à agitação térmica de suas moléculas, todos os corpos emitem continuamente ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho, também denominadas de irradiação, aliás. Pronto, então terminamos. Já vimos o que? A transferência de calor por meio de condução, convecção e radiação, que são essas três formas. Para a gente entender melhor e fixar o conteúdo, vamos agora para a lousa. Então, pessoal, para a gente entender melhor, tem três formas do calor se propagar, né? Temos a condução, que são no meio sólidos. Como é que ocorre no meio sólidos? Vamos supor que aqui seja uma barra de metal, um metal. Como é que acontece? Eu tenho uma vela aqui esquentando a ponta. Como é que vai acontecer essa condução? As moléculas daqui vão começar a se agitar, vão colidir com as moléculas que estão aqui à frente, certo? Ela vai fazer esse movimento, vai colidir com as moléculas que estão à frente, e essas moléculas que estão aqui à frente, vão começar a fazer os mesmos movimentos, certo? Quando ela faz esse movimento aqui, se agita, ela vai agitando partícula por partícula até chegar na ponta, Ou seja, de acordo com que essas partículas vão se agitando, a temperatura desse material faz o quê? Aumenta, né? Até chegar à ponta dele, certo? Esse é a condução, esse é o meio de propagação pela condução, que utiliza meios sólidos, certo? Temos também o que? A propagação por meio de convecção, que utiliza meios fluidos. Como assim? Fluidos. Meios fluidos, pessoal, são os gases e a água, né? Os meios líquidos, né? Gases e líquidos. No exemplo lá, o que é que acontece aqui na geladeira? Ó? Como a geladeira aqui, é mais frio aqui em cima, o que é que acontece? As partículas se tornam mais densas. Como assim? Vamos colocar um bloquinho de ar aqui para vocês entenderem. Se eu tivesse esse bloquinho aqui, ele está quente. Vamos supor que eu esfriei ele. Então as partículas dele vão ficar o quê? Mais próximas, certo?
Vamos colocar aqui outro bloquinho bem aqui, ó, de ar. Aí aqui esse ar está quente, ó. Se está quente, as moléculas estão o quê? Mais afastadas, né? Umas das outras, ó. Então esse aqui é o quê? Maneiro, né? Vamos por assim dizer, tá? Maneiro. Então o que é que acontece aqui, ó? Quando esse ar daqui de cima esfria, o ar desce, fazendo o quê? Desceu por quê? Porque quando eu esfriei o ar, as moléculas se aproximaram umas das outras, tornou o ar mais denso. Então o ar desce para baixo, né? Então o que é que acontece? Quando ele desce para baixo, não tinha um arzinho aqui, ó, bolinha de ar. Essa segunda bolinha, eu vou chamar aqui de 1, ó, e aqui de 2, ó. Essa primeira desce. Pronto, está aqui a primeira descendo. Primeira desce, ó, que é a bolinha de ar fria. Se faz o quê? Choca com a bolinha de ar quente, ó. O que é que faz? Faz com que essa bolinha de ar quente suba, ó. Por quê? A densidade dele aqui é menor, ela é mais maneira. Quando essa bolinha se choca com essa outra, ó, ela faz com que ela suba, né? Ou seja, quando ela sobe, ela esfria e desce novamente, ó. Esfria e desce novamente. E faz esse ciclo de convecção, ó. Certo? Isso é o ar. Eu estou falando do ar dentro da geladeira. Por isso é que as geladeiras tradicionais vêm com ar condicionado aonde? Na parte de cima. Esse mesmo princípio da geladeira também pode ser aplicado ao ar condicionado, certo? Por que o ar condicionado não é no chão? Né? Porque a gente não é que ele não vai esfriar o ambiente, ele vai esfriar o ambiente, mas ele vai gastar mais energia para isso. Para ele gastar menos energia, o ar condicionado precisa estar onde? Em cima, ó, justamente para fazer esse movimento, para a temperatura que está em cima esfriar, descer, e a temperatura quente fazer o quê? Subir, ó. Porque se fosse ao contrário, imagine a seguinte situação, ó. Se fosse ao contrário, o que é que aconteceria? O ar quente ficaria aqui embaixo. Aliás, o ar frio ficaria aqui embaixo. Certo? Que é a bolinha 1, ó. Pronto. E o ar quente ficaria onde? Em cima, que é menos denso. Bolinha 2. Não haveria nenhuma convecção. Aqui só há essa convecção, ele só empurra para baixo, porque o ar esfria aqui em cima. Ó. Se ele esfria aqui em cima, então ele cai, empurra o ar que está embaixo para cima. Mas se o ar de baixo já for frio, o que é que acontece? O ar em cima não vai esfriar com tanta facilidade, porque não vai ter esse movimento de convecção. O mesmo acontece, pessoal, quando a gente está aquecendo uma panela de água. Estou aquecendo essa panela de água, certo? Esse mesmo exemplo aqui pode ser utilizado para água. Com água mais quente, as moléculas estão o quê? Mais afastadas umas das outras, ó, na molécula mais quente. E na molécula mais fria, com menos energia, as moléculas estão mais próximas, ó. Então o que é que acontece? Já que acontece um pouco diferente, ó. Quando eu aqueço essas moléculas aqui, ó, o que é que acontece? Aqui em cima está cheio de molécula pesada, fria. Uma molécula aqui, ó, fria. Certo? Fria. Uma gotícula, uma parte dessa água aqui está fria. E a que está esquentando é a que está aqui embaixo. Então o que é que acontece? Quando eu esquento essa água aqui, ó, ela se torna menos densa, menos pesada, né? Ó, tem menos o quê? Partícula. Então o que é que acontece? A água de cima, por estar mais fria, empurra a água quente para onde? Para cima, certo? E a que está em cima, ó, faz o quê? A parte quente vai para cima e a parte fria vem para baixo, formando justamente esse sistema aqui, ó, circulatório, certo? Onde a água quente sobe e a água fria desce, do mesmo jeito aqui na geladeira, certo? Ah, e faltou o terceiro modo de condução térmica, que é por meio de radiação, certo? Por meio de radiação, não precisa de nenhum meio, ó, vou apagar aqui. Não precisa de nenhum meio material. Radiação. Não precisa de meio material. Como assim? Lembram daquela indagação lá que a gente fez inicialmente da aula?
como é que uma pessoa se aquece se ela só está perto de uma fogueira? Vamos supor, vamos pôr uma vela mesmo. Uma vela aqui, ó. Pode ser também uma fogueira, tanto faz, né? Temos uma vela aqui, ó. Concorda comigo, pessoal, que quem estiver próximo a essa vela aqui também vai aquecer? Não vai esquentar? Por exemplo, se eu colocar minha mão aqui em cima, ela não vai aquecer, né? Como é que essa chama aquece a minha mão aqui em cima, se eu não estou tocando nela? Né? Como é que acontece? A gente acha o quê? Não, aquece, deve ter algum meio material aqui para aquecer. E realmente tem. Quem é que aquece? O ar, certo? Aqui está cheio de partículas de ar. Quando essa vela esquenta, aqui quem está próximo, o que acontece? As partículas de ar aqui começam a se movimentar mais rápido. Até o quê? Até atingir minha mão. Ó. Por isso que a minha mão queima, certo? Por quê? Ela passa a receber vários choques dessas moléculas aqui, ó, que estão se movimentando mais rápido, certo? Até atingir minha mão. Ah, então quer dizer que aqui, esse processo aqui é por meio de convecção? Por que convecção? O calor se propaga por meio de um sólido, ou aliás, por meio de um líquido ou por meio de um gás. Nesse caso é por meio de um gás, né? Já na radiação não existe nenhum meio material, nem líquido, nem gasoso, nem sólido, certo? Como assim? A gente sabe que o ar que a gente está respirando agora, certo? Onde eu estou passando a mão aqui, existe moléculas de ar? Existe, certo? Então aqui, ó, o que seria o vácuo? Seria uma área onde eu não teria nenhuma molécula de ar aqui dentro, ó. Como se eu tirasse essas moléculas daqui. Daqui são ar, aqui é oxigênio, gás carbônico, tal, vários gases aqui formando esse ar. Então nessa parte aqui o que é que eu faço? Eu vou pressurizar ela aqui, ó, vou tirar todas as moléculas daqui de dentro. Ó. Eu criei o que a gente chama de quê? De vácuo. Certo? Que é o vácuo. Então o que acontece nesse vácuo? Não tem nada aqui dentro, nem ar, nem nada. Certo? Vou desenhar aqui, ó. Opa. Vamos lá. Aqui, ó, como é que acontece na radiação? Não tem meio material. Não se propaga por meio da matéria. Como assim? Por exemplo, o Sol. Como é que eu posso dizer? Vamos supor que aqui é o Sol, ó. Aqui está a Terra. Bem aqui entre o Sol e a Terra existe um vácuo. Nessa área aqui, ó. Como é que ele se propaga? Por meio de ondas eletromagnéticas. Certo? Não precisa vocês focar muito no que é essa onda eletromagnética. O importante é vocês saberem o quê? Que no vácuo, aliás, que a radiação não precisa de material para se propagar, certo? Ela se propaga no vácuo. E o vácuo, pessoal, pode ser o quê? Um isolante térmico. Por exemplo, a garrafa de café de casa de vocês, como é que ela funciona? Ela é um vidro redondo, tem aí dentro, ó. Entre esse vidro existe um pequeno espaço, ó, entre o vidro e outro. Aqui, ó, nessa parte, o que é que eles fazem lá na fábrica? Eles tiram todo o ar aqui de dentro, ó. Todo o ar, certo? Deixa nenhum ar aqui dentro. Por quê? Como não tem ar, não tem, por exemplo, as moléculas que estão aqui, ó, água quente, ó, estão se chocando contra o vidro, não estão? Então, elas estão batendo em outra molécula? Não, porque não existe. Aqui é o quê? Um vácuo, ó. Então isso faz com que conserve o material que tiver aqui dentro da garrafa, certo? Tanto se tiver um material quente quanto um gelado, vai conservar, certo? É assim que funciona a garrafa de vocês, a garrafa de café, certo? Ou seja, resumindo, a radiação não precisa de um meio material para se propagar, certo?
Agora vamos resolver alguns exercícios. Então, pessoal, no primeiro exercício temos o seguinte, ó. Se dois blocos idênticos de gelo que estejam à mesma temperatura forem expostos ao sol, estando um deles embrulhado num cobertor e outro totalmente exposto, qual deles derreterá mais rápido e por quê? Pronto, vamos colocar aqui, ó, dois gelos, duas pedras de gelo, na mesma situação. Porém, essa aqui, ó, vai ter o quê? Coberto por um pano normal, comum, uma blusa, por exemplo. Qual vai se descongelar mais rápido? Esse daqui, o que não está coberto. Primeiro, porque não existe, ou seja, um isolante com ele aqui, ó, não tem um isolante térmico, ou seja, ele perde calor mais facilmente para o ambiente. Por quê? O calor não é de quem está mais frio para quem está mais quente. Então esse aqui, ó, vai perder calor de forma mais rápida, certo? Do que esse outro aqui, ó. Por quê? Porque esse outro aqui, ó, a minha blusa ou o pedaço de pano que eu utilizei para enrolar vai ser usado como uma espécie de isolante térmico. Não é que vai isolar totalmente, mas vai diminuir. Ou seja, quando ele começar a querer soltar energia, liberar energia para o meio, o lençol faz com que ele segure uma parte dessa energia e ela se conserve aqui dentro. Ó. Vai, mais volta uma parte. Não é que seja 100%, mas uma parte continua aqui dentro, enquanto a outra vai para o meio ambiente, certo? Logicamente, quem é que vai esfriar primeiro? Esse aqui. Aliás, quem é que vai derreter primeiro? O que está totalmente exposto, ao invés do que está enrolado com o lençol, certo? Já é o inverso, né? A gente pode até imaginar o inverso. Por exemplo, quer dizer que se eu estiver em um sol de meio-dia, eu enrolo uma pedra de gelo e deixo uma lá. Quer dizer que a que está enrolada vai descongelar menos? Aliás, vai descongelar mais devagar? Isso, né? Por quê? Porque o lençol vai servir, ou o pano vai servir de isolante térmico, certo? Pronto, é isso. A mesma coisa funciona quando a gente está enrolado. Quando a gente está deitado, quando amanhece o dia, a gente acha o quê? Que a cama é quente, né? Que o lençol é quente. De onde veio aquele calor do lençol? Veio da gente mesmo, certo? Ele funciona como um isolante térmico. Como a gente aquece, ele mantém aquele ambiente quente. Por isso que quando a gente levanta pela manhã, a gente tem a sensação de ser mais frio. Por quê? Nosso corpo está a uma temperatura mais elevada do que o ambiente. Isso é a sensação de frio, certo? No segundo exercício aí, ó, um recipiente cilíndrico de vidro tem área de base relativamente pequena se comparado com sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre apenas por condução, convecção e radiação, condução e convecção, convecção e radiação. Vamos lá, ó. A primeira situação nós temos o que? Temos um objeto aqui de vidro, aqui embaixo temos o fogo, né? Está aquecendo ele e aqui a água. Pronto, é essa situação que nós temos. Aí nós vimos o que? 3 modos como o calor pode se propagar. O primeiro, por condução, que é por meio de materiais sólidos. Aqui dentro tem água. Então, ele está aquecendo por meio do sólido. A água em si está aquecendo por um processo de condução, por sólido? Não, né, pessoal? Por quê? Porque aqui dentro eu tenho água, certo? Então não vai ser por meio de condução, vai ser por meio de convecção. Para ser por meio de convecção tem que ser um meio fluido, ou seja, um gás ou um líquido, que é justamente esse caso, é um gás e um líquido. Ó. Então nesse caso aqui, ó, quem é a resposta certa? Por convecção, né? Exatamente, ó. Água quente sobe porque é menos densa e água fria desce, né? Então é o item B de bola. O terceiro, ó, marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. O item A.
o processo de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meio? Hein, pessoal? Então ocorre, ó, lendo com calma, o processo de propagação de calor por meio, por condução e convecção. Condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meio? Não, né, pessoal? Só ocorre em quais tipos de meio? Sólido, líquido, aliás, sólido, líquido e gasoso, né? Eu não posso afirmar, por exemplo, eles propagam no vácuo? Não. Vácuo é um meio? É um meio não material. Então não confunda, ó, meio com meio material, certo? Condução e convecção só se propagam por meio materiais. Como ele falou meios aí, pode ser o que? O vácuo, um meio não material, certo? Então vamos para o item B. Ó. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo? Não. Ele pode ocorrer também no... Aliás, ele ocorre, o processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo? Não, né, pessoal? Ela também pode ocorrer aonde? Nos meios sólidos, como a gente acabou de ver, por meio de condução e convecção. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas? Sim. Aí, ó, essa questão já envolve outros tipos de conhecimento, né? Então, seria o item C. Eu teria que explicar a questão das brisas marítimas e sua formação, que não é o nosso objetivo aqui, certo? Vamos passar aqui para outra questão. Pronto, essa outra questão é boa. Preparar um bom churrasco é uma arte. Em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio, como mostrei na figura, certo, pessoal? A carne, desenhar aqui, ó. A carne é colocada dentro do isopor, revestida de papel alumínio. Ó. Vou colocar o papel alumínio aqui, ó. E aqui dentro, isopor, e aqui dentro tem o que? Os pedaços de carne, né? Bife aqui, pronto. A figura a seguir mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que complementa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. Adiabático, pessoal, é aquele que não deixa passar calor, certo? Não deixa ocorrer o processo de calor. O isopor tenta impedir, facilitar a troca de calor, ou seja, o isopor, ele não está falando do papel alumínio, está falando do isopor. Ele tenta o quê? Ele impede ou ajuda o transporte de calor, de energia. Ele tenta impedir, né, pessoal? Ou que se esquente ou que se esfrie, né? Que ele não perca a sua energia para o meio, né? Então, primeiro aí, ó, o isopor tenta impedir, né, a troca de calor com o meio por convecção, condução ou convecção? Por convecção, né, pessoal? Não condução. Por quê? Porque aqui, ó, o que é que ele vai esfriar? O meio aqui pelo ar, né? Aqui está cheio de partículas de ar. Então, o isopor tenta fazer com que as partículas que estão aqui dentro, que estão quentes, ó, uma mais próxima das outras, não colida com as partículas que estão fora, esfriando assim o ambiente, né? Então, aí é o que? Convecção. E o alumínio tenta impedir... Peraí, ó. O isopor tenta impedir a troca de calor com o meio, com o meio por convecção, certo? Aliás, pessoal, por condução, ó. Por que é por condução e não convecção?
Porque nós estamos falando do material, não é do ar que está aqui dentro. Nós estamos falando do material. Qual material? Nós estamos falando do isopor e da carne. Ó. Então são dois materiais sólidos que estão em contato. Então aqui ó, vai ser o isopor tenta impedir. Por qual meio? Por meio de condução. Porque nós não estamos falando do ar que está aqui dentro, e sim do isopor e da carne, certo? Então é impedir por condução. O isopor tenta impedir a troca de calor por meio, troca de calor com o meio por condução, e o alumínio tenta impedir por irradiação do calor, certo? Não deixa o calor ser irradiado, ele evita isso, certo? Bem, então no caso aí seria o item C, a resposta correta.